Oi, professor, eu sou o João Vitor e eu escolhi o texto para resenha Educação em Direitos Humanos, dos autores Rochelle Fillini Fanchineto, Fernando Seffner, Renan Bulsing dos Santos, e o texto é sobre o primeiro capítulo desse livro, que é intitulado por Educação em Direitos Humanos, componente curricular indispensável na escola pública brasileira contemporânea. A primeira parte desse capítulo será a Não se trata de mais um modismo educacional. Nessa parte do texto, nós iremos ver que as escolas, a partir da Constituição Brasileira, do Decreto da Constituição Brasileira de 1988, as escolas elas passaram por um forte processo de inclusão, né? Onde alguns determinados assuntos, eles foram vistos como que deveriam ser tratados, né? Era obrigatório tratar sobre alguns assuntos. Então a escola ela vai passar por esse processo de, de assuntos que devem ser abordados, né? E de inclusão e por um forte processo de transformação aí a partir desse decreto da Constituição de 1988. O texto ainda vai nos mostrar que o movimento de delegar às escolas uma série de novos conteúdos e funções derivou de uma conexão entre vários fatores, sendo esses fatores os seguintes: a ampliação e aprofundamento do regime democrático brasileiro, a intensificação das lutas políticas e pelos direitos de comunidade e atores sociais, a inclusão obrigatória de todos e todas na escola de ensino fundamental, a ampliação da oferta de ensino médio tanto pelo acesso dos jovens quanto pelo retorno aos bancos escolares de indivíduos que haviam se evadido, o crescimento do acesso ao ensino superior, o ingresso na escola de grupos sociais marginalizados, o crescimento da oferta de escolas públicas em regime de turno integral com a consequente ampliação do horário de cobertura escolar, a abertura das escolas aos finais de semanas através do programa Mais Educação e de outras iniciativas funcionando como locais de agregação e convívio das culturas juvenis. Então, acho que a gente pode ver diversos fatores que vão, diversas conexões que incentivaram aí a delegar às escolas vários movimentos. O texto ainda expõe diversos aspectos políticos e sociais que se colocam na posição de delegar funções às escolas. Nós vemos que para os autores desse texto, essa junção de pressões afetam a escola, os gestores do sistema de ensino, os alunos e alunas, os pais e famílias e principalmente os professores. Então, é praticamente isso que vai se tratar para os autores a primeira parte do capítulo 1. Esse capítulo não se trata de mais um modismo educacional. Já a parte 2 do capítulo 1, que se chama assim, Escola Pública e Professor Público no Cenário Político Atual. Nesse capítulo, ele vai tratar das diversas variações que a função da escola experimenta. Então, estas variações levam modificações não só para as disciplinas, mas como também para um ordenamento curricular. Ainda sobre essa parte do texto, nós vemos que a escola ela tem sim a sua função na legitimação social, já que a escola é responsável pela alfabetização científica dos alunos e alunas, né? Eu marquei uma parte do texto aqui que diz assim: para isso, para isso que a elas são encaminhadas as novas gerações, para aprender a ler, escrever, interpretar, realizar operações em matemáticas, conhecer os conteúdos fundamentais de história e geografia do país e do mundo, dominar uma língua estrangeira, ter contato com as artes, com as novidades tecnológicas e desenvolver habilidades esportivas. Então, a parte 2 do capítulo 1 vai se tratar mais de como é exercida essa função social da escola, sobre os alunos e alunas e como as disciplinas, o ordenamento
curricular, os professores sofrem ou são afetados por essas variações. Eu separei essa parte aqui do texto, eu achei muito interessante e necessária falar sobre ela. Ela está na página 13 e eu vou ler aqui. Assim, ó, se por um lado se pede que a escola se atualize, a força da tradição indica que há um conjunto de procedimentos altamente valorizados para a aquisição do conhecimento e que marcam o cotidiano escolar. Dentre eles são as novas gerações precisam aprender a disciplina de leitura e interpretação de textos. A busca do conhecimento científico se dá via pesquisas e coleta de informações. É importante aprimorar o registro escrito dos aprendizados. E também vai continuar na página 14. Vou só virar. Essa página aqui eu achei mais interessante ainda do que a anterior. Ela é meio que uma continuação. Além de aprender novos conhecimentos, as novas gerações necessitam aprender a expor o seu pensamento, debater com os colegas, confrontar pontos de vista divergentes, expressar em público e aprimorar as argumentações. O livro é elemento fundamental para o bom aprendizado. O professor desempenha importante papel de avaliação e monitoramento das aprendizagens. O bom professor é capaz de discorrer sobre os conteúdos que leciona, e os bons alunos devem saber escutar o que diz. Na terceira parte do capítulo 1, que tem um nome, que é intitulada por O Campo da Educação e Direitos Humanos, vai se tratar mais sobre a importância de cada indivíduo, de cada sujeito, saber e ter consciência da sua existência, saber quem é a si próprio. Porque quando você luta pelos seus... Quer dizer, quando você sabe quem você é, você pode exigir os seus direitos, você pode fazer com que esses direitos sejam efetivados. Então, por isso que é muito importante, nesse capítulo ele diz que é muito importante haver a educação em direitos humanos, né? É necessário ensinar a todos os seus direitos e que eles existem e que podem ser acionados. O texto ainda diz que devemos cobrar os nossos estados do cumprimento desses direitos. E quando esses direitos não forem efetivados ou cumpridos, devemos denunciar para a comunidade internacional as situações de violação dos direitos. Nós temos também nesse texto uma quarta parte intitulada por Formação Docente Continuada em Educação em Direitos Humanos. Nesta parte do texto, os autores eles vão discorrer mais sobre como é feito esses cursos de formação continuada para os professores, né? Qual que é as matérias que são abordadas, todos todos os módulos, né, as partes, ele vai explicar durante o decorrer desse capítulo como que esses cursos são aplicados nas formações continuadas para os professores. E eu separei aqui uma parte bem que eu achei bem legal de mostrar aqui na resenha. Começando ali, a formação continuada dos professores da educação básica encontra-se entre as prioridades do Ministério da Educação, explícitas no Plano do Desenvolvimento da Educação, o PDE, para garantir uma educação de qualidade centrada no aprendizado do educando. A criação da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica é uma das respostas a esse compromisso. Instituída pelo Decreto 6.755, de 29 de janeiro de 2009, a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica tem por finalidade apoiar, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, a formação inicial e continuada dos professores das redes públicas da educação básica. Então, eu separei essa parte, mas durante esse capítulo os autores vão discorrer exatamente como que é aplicado esses cursos de formação continuada para esses profissionais.
Então, esse é do que se trata o capítulo 1 do texto Educação em Direitos Humanos, destes 3 autores que eu falei. Esse é o meu trabalho, a minha resenha, espero que tenha ficado bom. Um grande abraço e até a próxima.